Bora para a perguntinha da enquete de hoje, que puxa um pouco de um dos assuntos que a gente conversa durante o programa, sobre dor de cabeça também. Você sente muita dor de cabeça no seu dia a dia? Hashtag sim, hashtag não. No decorrer do programa, a gente traz o resultado para vocês. Lembrando o nosso WhatsApp, tá bom? 12 997167989. Você manda então essa resposta, lembrando que o sim é tudo junto com o hashtag, e se for não, hashtag não, tudo juntinho para a gente conseguir contabilizar a sua participação. Então a gente puxa esse assunto da dor de cabeça durante o programa de hoje. Tá? Responde lá. Ah, eu quero fazer perguntinha. Pode mandar que o doutor responde também. Mas o programa de hoje traz também um assunto que veio à tona na internet por causa da história da Carolina Arruda. Ela tem 27 anos, mora em Bambuí, Minas Gerais. São imagens que ela postou na internet, que vocês veem agora. E realmente ela chamou a atenção dos internautas quando ela abriu uma vaquinha online para fazer eutanásia, conhecido também como suicídio assistido. Isso na Suíça, onde o procedimento é permitido, porque aqui no Brasil não é, né? Então ela foi diagnosticada com a chamada pior dor do mundo, que é a neuralgia do trigêmeo. Para explicar um pouquinho sobre essa condição, a gente recebe aqui no estúdio o Dr. Fábio Magalhães. Ele é neurologista, entende muito do assunto, vai fazer a gente entender toda essa situação. Doutor, que bom ter você aqui, boa tarde. Obrigado pelo convite, Lucas. Vamos entender o que é o trigêmeo? Tem até uma arte, vou pedir para o Leone colocar para a gente entender o que é o trigêmeo. Sim. O que seria, doutor? O trigêmeo é um nervo, né? E a gente, eles saem, né, de uma região do crânio que a gente chama a base do crânio, né? Que é essa região aqui. Então, sai um par de nervos, né? Por isso que são dois, né? Um de cada lado. E esses nervos, né, eles saem da região central do nosso cérebro, né, e da região mais importante, que é o tronco encefálico. E eles vão para a periferia, exatamente nessas divisões que a imagem está mostrando, né? Ele é um nervo denso, né, um nervo complexo, né, e ele tem função mista. Ele tanto atua na função sensitiva da face quanto na função motora. Se eu pudesse falar para vocês, o trigêmeo é o nervo mais importante quando a gente fala da sensibilidade da face. É mesmo? Mas além da sensibilidade da face, ele também é responsável pelos movimentos da mastigação. Então, naquela figura, a gente vê as 3 subdivisões, né? Sim. Um ramo dele, a divisão que a gente chama de divisão oftálmica, que é o ramo do trigêmeo, que vai aqui para essa região do olho, né? Por isso que a gente chama de região oftálmica. A segunda subdivisão do nervo trigêmeo, que vai para essa região aqui, que é a região do maxilar. E a terceira subdivisão do trigêmeo, que vai para a região mandibular. Então, quando a pessoa sente essa dor, que falam que é a pior do mundo, vocês estão vendo aí no cantinho da tela que tem 3 áreas, né? Que está mais num vinho mais escuro, né? A dor vai nesses 3 pontos? Isso. Mais frequentemente nas subdivisões 2 e 3, que são nos ramos maxilar e mandibular. Menos frequentemente em cima. Né? E no caso da Carolina Arruda, se eu não me engano, são dos 2 lados que ela tem isso. Dos 2 lados e nas regiões maxilar e mandibular. É onde ela mais refere dor, que é o mais comum. Agora, o que seria essa neuralgia? Só para a gente entender. Seria o quê? Essa dor, mas o que causa essa dor? Quando a gente chama de neuralgia, isso quer dizer que é uma dor neuropática, uma dor que ocorre pela disfunção do nervo. Entendi. Né? E essa dor, ela geralmente é uma dor em choque. Então, o paciente sente como se estivesse recebendo correntes elétricas, né? Por isso que, dependendo de como se manifesta essa dor, ela pode realmente ser percebida pelo paciente como a pior dor do mundo. Entendi. Né? A gente tem que lembrar que a nossa sensibilidade, tolerância à dor é diferente, né? Claro. E as causas dessa dor, elas são variadas, né? Então, podem ter várias causas para dor. A mais comum é quando a gente tem uma compressão do nervo lá dentro do cérebro, em que a gente tem um vasozinho, e esse principal vaso é a artéria cerebelar superior, que comprime o nervo lá dentro do cérebro. Associada a uma alteração que a gente chama de genética familiar dos canais iônicos, que são responsáveis pela polarização do nervo, por manter o nervo em um equilíbrio eletrostático, em um equilíbrio elétrico. Agora, quando você fala de genética, quer dizer que sempre tem que ter algum caso na família para alguém ter? Não, não necessariamente. O que é que hoje a
fisiopatologia, né, a origem da neuralgia trigêmeo, ela ainda é incerta, né, em alguns aspectos. O que a gente sabe é que para essa doença existir, em um grande número de pacientes, é necessário ter a compressão vascular, ou seja, a compressão desse vaso em cima do nervo, ali da raiz do nervo, e além disso, essa alteração genética nos canais iônicos desse nervo. E aí foram estudados que pessoas da mesma família, que tinham a mesma doença, apresentavam essa mesma alteração genética nesses canais iônicos. Olha que interessante. Agora, a gente não tem como estabelecer de maneira fiel uma relação de causa-consequência, não é? Com a hereditariedade. E a gente vai até entender, parece que mulheres são pessoas que precisam ficar mais atentas também, porque parece que é mais fácil e comum em mulheres numa certa idade. Isso realmente acontece, doutor? Acontece, né? A neuralgia trigêmea ela é mais frequente em pacientes mulheres, né? E mulheres jovens hoje, né? Entre a terceira e a quinta década de vida. O que é que a gente sabe, né? Que a neuralgia trigêmea ela é dividida, né, de acordo com as causas, na forma clássica, que é essa forma em que a gente tem essa compressão vascular, na forma idiopática, né, que é quando a gente não consegue descobrir qual é a causa que está provocando a dor, e em uma forma que a gente chama de pós-traumática ou pós-inflamatória, que é quando a gente teve uma outra lesão que gerou a dor. Então, em pacientes muito jovens, né, em pacientes aí entre a segunda e terceira década de vida, é muito comum a gente ver a neuralgia trigêmeo provocada por uma doença inflamatória, como a esclerose múltipla. Então, a esclerose múltipla pode ser uma causa de neuralgia trigêmeo. Sim. A neuralgia do trigêmeo nada mais é que uma síndrome dolorosa que acontece em surtos, né? Por isso que ela tem uma característica paroxística. É uma dor que pode durar de 5 segundos a 2 minutos. Nossa. Só que o problema é que essas crises, mesmo sendo curtas, elas podem se estender por horas. Entendi. E pode sair dessa forma clássica, que é a forma rápida, e virar uma forma atípica, sim, em que o paciente sente dor contínua a todo instante, mesmo sendo mais leve, mas é aquela dor que não melhora. A gente vai entender, então, sobre os tratamentos, até porque essa jovem que a gente está citando como exemplo, a Carolina Arruda, ela disse que já tentou muitas coisas e está desistindo realmente da vida, né? Então, a gente vai entender o porquê que muitas vezes os tratamentos que já existem acabam não funcionando. E eu quero também a sua participação aqui durante o programa, comentando com a gente um pouquinho, né? Não só sobre essa situação da Carolina, mas sobre dores de cabeça. Manda perguntinha aqui no nosso WhatsApp, já está aberto para você participar. E a gente já volta com o Dr. Fábio respondendo outras questões aqui no programa. De volta para o nosso assunto aqui no estúdio, a perguntinha da enquete tem um pouco a ver, na verdade, com a questão de ser um neurologista que está no estúdio, mas é diferente do nosso assunto de começo, tá? Dor de cabeça, quero saber se você sente muita dor de cabeça, hashtag sim, hashtag não, a gente já aborda no estúdio esse assunto, porque aqui a gente continua conversando sobre a neuralgia do trigêmeo, uma palavra difícil, né, da gente entender, então a gente está explicando para você o que significa. Tem o caso dessa brasileira que tomou atenção de todo o país, a Carolina Arruda, ela postou que tem esse problema, que realmente não está mais aguentando a dor, porque os tratamentos que ela tinha feito até então não estavam fazendo efeito, e ela decidiu fazer uma vaquinha online para conseguir ir para a Suíça, para fazer a eutanásia, né, que é o suicídio assistido. Então, o Dr. Fábio Magalhães está aqui com a gente no estúdio. Vamos comentar um pouquinho do tratamento dela, porque o que tem hoje na medicina de tratamento, que ela tinha feito até também, não tinha dado resultado, doutor? Então, hoje existem inúmeras formas, né, para tratar a dor. E a que a gente sempre tenta inicialmente é a forma medicamentosa, né? Então, a gente tenta utilizar alguns medicamentos, né, anticonvulsivantes, medicações antipsicóticas, né, que podem ajudar no tratamento dessa dor crônica. No caso dela, ela disse que continuava tomando tudo isso. Tudo, né? E às vezes esses medicamentos, eles precisam ser associados a algum tipo de terapia, tá? Existe hoje a cirurgia mesmo para o nervo trigêmeo, que a gente tem uma tendência a preferir, principalmente quando a gente identifica uma compressão microvascular em que tem lá a alcinha vascular, como eu já falei, comprimindo o nervo. Sim. Então, nesse caso, é uma cirurgia aberta, né, em que a gente entra na região da base do crânio e tira o nervo e tira o contato do nervo com o vaso. Né? Então, a gente coloca um algodãozinho, a gente coloca uma membranazinha que separa esse nervo do vaso, tá? E
muitos pacientes, eles têm uma melhora imediata da dor, Entendi. tá? Porque a gente tirou o contato, tirou aquela compressão, né, que a longo prazo estava provocando essa dor. E existem as técnicas percutâneas, que também têm uma boa resolutividade para a doença, tá? Mas é o que eu falei, vai depender de cada caso, do quão crônico é a doença, de quão sintomático é o paciente, né? E a causa, né? O que originou realmente a neuralgia trigêmeo naquele paciente. Sim. Então, as técnicas percutâneas mais utilizadas é a risotomia, né? Em que a gente pode ter um controle da dor em até 98% se for realizado por um médico experiente, né? E que respeite a técnica, né? Que saiba realizar a técnica, né? Então, a gente faz uma punção, né? Ou seja, não tem corte, por isso que é uma técnica percutânea. A gente punciona aqui próximo ao céu da boca e leva uma agulha grande, né, uma agulha maior, até uma região anatômica na base do crânio, né, chamada cavum de Meckel, e nessa região está o gânglio que recebe, né, as sensações, né, do trigêmeo, né, que é o gânglio de Gasser. E aí a gente consegue, através de termocoagulação, então a gente submete essa região, né, a um aumento importante da temperatura e causa uma lesão no nervo, né? Em que a gente vai provocar o que a gente chama de neuromodulação. A gente vai modular, né, a passagem, né, da dor através dessas fibras. Interessante, doutor. No caso dela, a gente tem até imagens. Isso daí é quando ela está tendo, infelizmente, uma crise. Então, a gente até tirou o áudio porque impressiona muito, né? Quando você vê uma pessoa nessas condições. Doutor, no caso dela, o que ela tem feito ultimamente? Porque eu sei que quando veio o caso dela toda aí no Brasil todo, as pessoas se comoveram, muitos médicos se propuseram ajudá-la com técnicas diferentes. O doutor sabe falar o que está sendo feito de diferente? Porque ela já tinha tentado bastante coisa, né? A última atualização que eu vi do caso, Lucas, é que foram implantados eletrodos, tanto nessa região do gânglio, em que a gente geralmente faz essas técnicas percutâneas, né? Só que ela já tinha sido submetida a essas técnicas percutâneas e o resultado não tinha sido o desejado, e agora foram colocados eletrodos, né? Eletrodos para que bloqueiem, né, a resposta à dor, né? Então foram colocados eletrodos tanto no gânglio de Gasser quanto na medula espinhal, né? Esses eletrodos, né, eles também provocam o que a gente chama de neuromodulação, só que uma neuromodulação contínua, né? Sim. Então está sendo continuadamente estimulado, né, esse gânglio, né, para evitar a passagem da dor, né, pelas fibras. Que interessante, né, gente? Então, a nossa torcida é que realmente tudo isso passe para ela e que a medicina, através até do caso dela, se sinta mais desafiada para conseguir vencer. Porque o doutor Fábio mesmo estava contando para mim que ele tem pacientes que tinham esse problema há 2 semanas que você fez uma cirurgia. Há 2 meses, 2 né? meses, Há perdão. 2 meses eu fiz uma cirurgia, né, para descompressão microvascular em uma paciente de 45 anos, Sim. né? É uma paciente que chegou a ganhar mais de 20 quilos, né? Estava em depressão. Para você ter noção, o beijo do esposo, o toque do guardanapo na boca já precipitava uma crise. Meu Deus. E até fazendo um gancho, né, com a parte odontológica, né, a grande diferença é que a dor da disfunção temporomandibular, ela é uma dor que ela é interpretada muito no local. Então a gente sente a dor no local aqui da articulação. Já a dor do trigêmeo não, é um simples toque, né, de carinho, um beijo, passar o guardanapo, o próprio movimento de mastigar, ele desperta uma dor no paciente e essa dor, ela é provocada em toda a face, não no local. Entendi. Então eu passei um guardanapo na boca e o paciente vai sentir a dor. Você ativa essa dor. Ativa, você é um gatilho para essa dor, Coisa, né? Então são coisas simples que a pessoa acaba deixando de viver até pelo medo da dor, né? Sim. Porque eu imagino, quem sabe, né? Quem já passou alguma dor assim, né? Por espontânea, ou sabe, a gente sabe, né? Que se de repente pega um martelo e bate no joelho e vai doer, a gente não vai fazer isso, claro, né? Agora imagina você não fazer, dar um beijo de quem você ama, ou você ter a paz de passar um guardanapo na boca com medo de causar essa dor, deve ser terrível mesmo, né? Então a gente volta no próximo bloco comentando um pouquinho sobre dores de cabeça e a gente também tem perguntinhas que a gente pode responder sobre essa neuralgia para a gente entender mais com o Dr. Fábio. Segura só um pouquinho,
Bora ver o resultado da enquete, porque agora nesse bloco a gente começa a falar um pouquinho sobre dor de cabeça. Você sente muita dor de cabeça? Hashtag sim, hashtag não. O Dr. Fábio Magalhães está aqui ajudando a gente a entender um pouquinho sobre esse assunto agora também. Por enquanto, a nossa parcial é que 78% das pessoas que responderam dizendo que sim, que sentem muita dor de cabeça. Doutor, fala um pouquinho da dor de cabeça, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a gente normaliza, aí toma um remedinho, acha que tudo bem. Tem até uma perguntinha que a gente fez no Açaí para o doutor responder. Vamos lá. Estou aqui com a Ana Paula no Açaí Colinas. Você tem dor de cabeça frequente? Raramente eu tenho dor de cabeça. Quando você tem, você faz o quê? Eu uso analgésico, tomo um analgésico simples. E você vai ao médico depois para saber o que foi ou por que aconteceu? Nunca fui procurar o motivo. Doutor Fábio, a gente precisa ir ao médico para entender essas dores de cabeça esporádicas? Olha, nem sempre é necessário ir ao médico, porque 99% das mulheres e mais 95% dos homens, durante a vida, vão referir a algum episódio de dor de cabeça. Quando essa dor de cabeça ela apresenta um sinal de alarme, é interessante que a gente procure auxílio, né? E quando é que isso é preocupante, né? Quando essa dor ela passa a ser recorrente, quando eu já não tenho a resposta dessa dor ao tratamento com analgésicos comuns, como dipirona, paracetamol. Então, quando essas dores elas começam a piorar, né, a progredir em intensidade ou mudar o padrão da dor ou está associada a alguma deficiência neurológica, é importante procurar um médico. Se a dor ela passa a ser uma dor que te incomoda, que te incapacita, que atrapalha a sua atividade no dia a dia, é importante procurar auxílio. Perfeito, doutor. Vamos para as perguntinhas? Muita gente participando, comentando desse primeiro assunto que a gente falou também, algumas perguntinhas sobre dor de cabeça. Colocar na tela, por favor. Obrigado, viu? A Marisa mandou aqui, um beijo, Marisa. Meu esposo, após contrair meningite bacteriana, passou a ter dor de cabeça severa e constante, e nada resolvia. Fez aplicações de um método chamado REAC, não sei se o doutor conhece esse método, que atua nos neurônios. Não teve mais dores. Esse método ajuda para minimizar as dores nos casos discutidos no programa de hoje. Doutor, o REAC, se eu não me engano, é pela audição, que a pessoa ouve uns estalos e uns barulhos e tem uma regulação, alguma coisa assim. A gente já tratou desse assunto no programa, por isso que eu estou lembrando. Existem alguns tipos de terapias neurais, né? Terapias multidisciplinares, né, que ajudam no controle da dor, né? O REAC em específico eu não sei te falar a melhora, né? Só que assim, hoje o tratamento, por exemplo, da síndrome dolorosa provocada pela neuralgia trigêmeo é um tratamento multidisciplinar. Então, assim, inúmeras terapias hoje como a acupuntura, né, como terapia por ondas de choque, terapias neurais, né, são terapias que têm sim benefício no controle da dor. Olha só, interessante. A próxima pergunta é uma pergunta bem bacana. Obrigado pela participação, viu? Muita gente passa por isso. A Viviane, um beijo, Vivi. Sinto dor de cabeça. Será falta de óculos? Isso pode acontecer, doutor? Pode acontecer, mas a gente tem que entender que a principal causa de dor de cabeça, hoje a principal dor de cabeça primária, né, em que a dor ela é a própria doença, é a dor de cabeça do tipo tensional. É uma cefaleia tensional provocada por uma tensão a mais. Aquela cefaleia, aquela dor de cabeça provocada pelo estresse, né? É óbvio que o exame oftalmológico tem que estar em dia, a gente tem que olhar se está tudo sob controle, né? Porque esse esforço, né, para você ver, né, ele pode sim te provocar dor. Até porque também, né, estressado todo mundo tá, né, doutor? Por isso que é tão comum também a gente sentir dor de cabeça, né? Próxima participação que a gente recebeu aqui pelo WhatsApp é da Érica. Obrigado, Érica. Ela disse que conheceu um senhor que sofria de neuralgia do trigêmeo. Tomava medicamentos fortíssimos para controlar a dor. O início foi após um procedimento para um tratamento de canal. Vai ver que foi o primeiro gatilho para ele sentir isso. Ele foi para São Paulo fazer uma cirurgia para descompreensão, mas infelizmente teve complicações e veio a óbito. Procedimentos dentários podem ocorrer riscos? Pode. Como eu falei, não é a causa mais comum. Até 15% das neuralgias trigêmeas são provocadas por situações pós-traumáticas ou pós-inflamatórias, tá? Então, realmente, uma das causas pode ser algum procedimento dentário, mas não é o mais comum. Inclusive, hoje, né, algumas dores, né, no dente, né, de causa odontológica, elas são confundidas com a neuralgia trigêmeo. Como eu já falei mais uma dor,
Mais uma vez, a dor da neuralgia trigêmea ela é uma dor que ela é referida na face, né? Nas subdivisões do nervo trigêmeo. Interessante, né? A gente já volta com as suas participações. Obrigado pelas perguntas. Sempre excelentes. Vocês são muito inteligentes, viu? Aqui no estúdio a gente volta com a nossa conversa. Tirando suas dúvidas, obrigado pela participação. Dr. Fábio Magalhães está respondendo tudo pra gente, neurologista. A próxima pergunta que a gente coloca aqui na roda para conversa é da Elza. Um beijo, Elza. Qual a diferença de dor de cabeça e dor na cabeça? Não existe uma diferença, né, conceitual, né? Acho que é quando bate, não é? Acho que a dor de cabeça é quando é dentro, dor na cabeça é quando alguém vem não safa, mas não. assim, conceitualmente não tem muita Não diferença, né? O que tem diferença é que as dores de cabeça elas podem ser originadas na própria cabeça, que são as dores de cabeça primária, e as dores de cabeça secundária, que são originadas em outra região. Ah, uma febre pode causar dor de cabeça. Tá. Então a origem não está na própria cabeça. É uma Então, consequência. É uma consequência da febre, né? Perfeito. Obrigado pela pergunta, meu amor. Um beijo para você, viu? Próxima participação que a gente tem aqui na tela da Tati. Sinto muita dor de cabeça desde os 13 anos. Hoje ela tem 33. Ela tem enxaqueca com aura visual. Isso. A enxaqueca ela é dividida em 5 fases, né? E uma das fases da enxaqueca é a fase de aura. E os principais sintomas presentes nessa fase são os sintomas visuais. Então o paciente pode apresentar aqueles pontinhos brilhantes, pode perder parcialmente o campo visual, pode ter uma alteração de fala, pode perder força em um dos lados do corpo. Então a aura faz parte realmente de quem tem o diagnóstico de enxaqueca. Ela é uma das fases da enxaqueca. Olha, interessante, não conhecia. A próxima participação que a gente tem aqui na tela é a seguinte. Obrigado, Luciano. Eu sinto muita dor de cabeça e chega a durar 3 dias, mesmo tomando medicamentos para dor. Aí seria uma enxaqueca quando dura assim ou não, doutor? Então, isso é o que tem que ver, porque a gente tem que sempre fazer o diagnóstico diferencial da enxaqueca, né, com a cefaleia tensional. Então, se é uma dor mais forte, se é uma dor que está associada a náusea, vômito, fotofobia, fonofobia, que é a luz incomoda, o barulho incomoda. Se essa dor é uma dor que ela é tipo latejante, pulsátil, que é bem característica da enxaqueca, que na maioria das crises está restrita a um lado da cabeça, então precisa fazer um diagnóstico diferencial para entender se essa dor é uma dor realmente tipo enxaquecosa. Entendi. Ou se seria uma dor mais relacionada ao estresse, né? Pelo período, né, que está se estendendo muito, lembra realmente uma crise enxaquecosa. Enxaquecosa. Perfeito. Doutor, mais perguntinha agora direto do açaí. Vamos lá. Estou aqui no Açaí Colinas com a Luísa e ela estava comentando comigo que tem dor de cabeça às vezes. Isso, só quando eu tenho sinusite. Sinusite. É interessante que é uma dor que parece que aperta a gente, né? Isso, ela lateja, né, na cabeça e dissolve aqui para a face, né? Doutor Fábio, para a gente tratar a dor de cabeça da sinusite, é tratando a sinusite? Exatamente. Isso é o mais importante, né? É o que eu acabei de falar sem querer agora. Essa dor de cabeça da sinusite é uma dor secundária à sinusite. Então, se a gente trata a sinusite, a gente vai tratar o problema. Perfeito. Tem mais perguntinhas chegando? Vamos lá então na tela, da Marcela Costa. Obrigado pela pergunta, viu, amiga? É horrível, eu tenho enxaqueca crônica, não sei mais o que fazer. Existe tratamento para enxaqueca, né, doutor? Existe tratamento, né? Quando a gente tem o que a gente fala de uma migrânia crônica, o que seria isso? É quando o paciente tem mais de 15 dias no mês ele tem dor. Sim. Então, quando esse paciente tem muitas crises de dor, na maior parte dos dias do mês, ele tem um quadro que a gente chama de migrânia crônica. E aí a gente vai precisar fazer uma profilaxia. O que é isso? É um tratamento para evitar as crises de dor. Então, além de eu tratar a dor, tenho que usar uma medicaçãozinha para evitar as crises de dor. E, óbvio, retirar tudo que pode ser gatilho, tudo que pode estar provocando essa dor. Alimentação, estresse, noites de sono mal dormidas. Fazer uma mudança na vida, né? Eu acho que em 1 minutinho a gente consegue responder a próxima pergunta da Valéria. Obrigado pela participação, Valéria. Ela questiona o seguinte: se você tiver inflamação no ouvido, pode acarretar essa síndrome, eu acho que ela quer dizer da neuralgia de trigêmeo? Pode sim. Então, as patologias do ouvido, elas também podem gerar neuralgia trigêmeo, né? Até é interessante a gente saber, por exemplo, que alguns tumores dessa região, que não estão propriamente dentro do ouvido, né? Mas estão próximos, ali na região
intracraniana, eles são responsáveis também pela neuralgia trigêmeo. Por isso que no diagnóstico é muito importante a gente, por exemplo, utilizar um exame de ressonância para saber se aquela neuralgia tem uma causa que precisa ser tratada, né? Interessante que a Jacira até fez essa pergunta, só para a gente encerrar, ela fala dos sintomas, tudo, ela pergunta qual médico que deve procurar, então, para ver se é neuralgia de trigêmeo. É um neurologista? É o neurologista. Então, o médico que você tem que procurar para iniciar essa investigação é o médico neurologista. Caso a causa seja uma causa cirúrgica, vai ser encaminhado para um neurocirurgião, ou também, se mesmo não tendo uma causa ainda descoberta, seja uma neuralgia idiopática, e você não está respondendo à dor, pode ser que o neurologista te encaminhe para um neurocirurgião para avaliar terapias alternativas, né, como a neuromodulação e outros tratamentos. Doutor, muito obrigado pela sua generosidade e conteúdo também que você traz pra gente. Sempre incrível, valeu mesmo, viu? Muito obrigado, Lucas. Valeu. Olha, gente, amanhã o programa continua também trazendo informações para você com um assunto interessante. Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Elvis, eu estou aqui para convidar vocês. Eu estarei no programa Falando Nisso na TV Band. A gente estará falando sobre cirurgia plástica, falando sobre as transformações que ela tem. Eu espero vocês lá, não perca. Conto com a participação e companhia de vocês amanhã também, viu? Mais uma vez, obrigado pelas perguntas. Infelizmente, não dá tempo de colocar todas, mas todas excelentes, como sempre. Beijo forte, boa tarde, fiquem com Deus. Tchau, tchau.